Você ainda não conseguiu dirigir sozinha? Tá com grande dificuldade? Então olha, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que está atrapalhando você conseguir dirigir sozinha. Vou te mostrar por que está sendo difícil você conseguir isso. Bora lá aprender? Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, ó, nada melhor do que vir aqui pra pista, pro trânsito e mostrar pra você na prática o porquê você não tá conseguindo, por que tá sendo tão difícil você conseguir dirigir sozinha. A primeira coisa é a seguinte, gente. Vocês estão vendo aqui que eu tô dirigindo e tal, tô no trânsito, várias coisas estão acontecendo. Mas existe uma coisa que atrapalha muito você conseguir dirigir sozinho, que é o fato de você pensar que você tem que estar 100% pronta para começar a dirigir, para vir para o trânsito de fato e começar a ter experiências dirigindo. Você está esperando ficar 100% preparada, ou então ser boa assim, eu preciso ser boa o suficiente para me começar a dirigir, porque do jeito que tá, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não passei por todas as coisas ainda. Então perceba uma coisa comigo, vocês estão esperando uma coisa que ela não vai acontecer, entendeu? Então por isso que cada vez mais se torna mais difícil você dirigir sozinha. Por quê? Você está esperando uma coisa que nunca vai acontecer, nunca nós vamos estar 100% preparadas. E se você não começar a vir para o trânsito e ter experiências na prática, mesmo que seja próximo da sua casa, mesmo que seja no final de semana, num horário menos movimentado, mas se você não começar a ter essas experiências dirigindo, você nunca vai estar preparada, nunca vai estar na prática, né, com habilidade prática suficiente para você conseguir dirigir sozinho. Então a sua mentalidade, ela vai jogando você o quê? Mais distante desse sonho, né? Mais distante ainda desse objetivo. Quer dizer, se você não começa a dirigir nem por perto, quanto mais para longe. Eu não vou deixar você ir porque você não tá preparada para isso, né? Você não tá boa o suficiente para isso. Então essa mentalidade, esse pensamento de você acreditar que você tem que estar 100% preparada para você vir de fato começar a dirigir, isso está realmente atrapalhando muito você a começar a dirigir sozinha. Vou até aproveitar aqui que o semáforo fechou, vou dar uma descansada aqui e vou falar para vocês a questão do segundo ponto. Por que vocês não estão conseguindo? Por que está sendo tão difícil você conseguir dirigir sozinha? É simples. Porque você depende muito de outra pessoa. Outra pessoa como? A moça estava aqui. Não, obrigada. Você depende muito de outra pessoa. De outra pessoa como? De outra pessoa te dizer o que você tem que fazer. E às vezes também, não só te dizer o que você tem que fazer ali na hora, mas de outra pessoa te incentivar a dirigir, te motivar a dirigir, te levar nos lugares que você quer dirigir ou do jeito que você quer dirigir. Então você fica muito dependente das outras pessoas fazerem o que precisa ser feito para você conseguir dirigir sozinha. Quando você está dentro do carro com alguém dirigindo do seu lado, né? A pessoa está ali no carona e essa pessoa está te orientando. Se você não for desvinculando dessa pessoa, se você não for deixando cada vez mais que essa pessoa fale menos, né? Que você faça as coisas mais vezes sozinha, menos você vai ter confiança de você dirigir sozinha, porque você depende o tempo todo dessa pessoa do seu lado te dizendo o que fazer, como fazer, a hora que fazer. E você gosta, porque você acaba se acomodando com isso, né? Porque é muito mais fácil você ter outra pessoa que possa te dizer, que possa te dar essa referência, do que você mesmo, né? Você mesmo pegar e começar a praticar isso dentro de você. Peraí, eu preciso reagir, eu preciso estar atenta a tudo que está acontecendo, ó. Vou passar aqui na parada, então eu preciso estar olhando o cruzamento, eu preciso saber se vai dar, né? Eu não posso ficar esperando o tempo todo a outra pessoa dizer assim pra mim, não, vai, pode atravessar. Você precisa começar a olhar
e ver as distâncias do carro para ver se você pode atravessar, para ver se você pode ir. Então isso tudo você precisa assumir para você, tá? Você precisa assumir essa responsabilidade para você, porque se você não assumir essa responsabilidade para você, cada vez mais vai ficando difícil de você conseguir dirigir sozinha. Por quê? Você se sente cada vez mais menos preparada para o que você tem que fazer. E outra coisa, que eu falei da questão de depender da pessoa, né? Não só a questão de depender aqui, uma pessoa aqui do seu lado falando a todo momento o que você vai fazer, mas da pessoa incentivar você a dirigir, da pessoa te motivar a dirigir. Por exemplo, é muito mais fácil, e eu conheço pessoas que têm... estão mais acomodadas nessa situação de você contratar aulas para habilitados. Por quê? Porque aquele dia eu sei que o instrutor vai estar lá na minha casa, ele vai estar lá e eu sou obrigada a fazer a aula. Então, ela sendo obrigada, não tem jeito, ela pagou, né? Ela não quer gastar o dinheiro dela fora, ela vai estar lá naquele momento, mas ela está dependendo de outra pessoa para se motivar, para se incentivar, para correr atrás dos objetivos que são delas. Por isso que quando termina a aula para habilitados, você não consegue dirigir sozinha, porque em nenhum momento você se desprendeu do seu instrutor, você foi o tempo todo dependente dele para ter compromisso, para ter disciplina, para ter motivação, para ter orientação. Você não buscou orientação nenhuma, simplesmente você deixou para sentar no dia que você tinha aula. Então, olha, várias coisas provam por que é difícil você conseguir dirigir sozinho agora, né? E a última questão é a seguinte: por que você tem medo, né? Por que é difícil você dirigir sozinha? Porque você tem um medo enorme de chegar na hora e você não souber o que fazer. Por exemplo, uma frenagem de emergência, né? Vamos colocar aqui uma frenagem de emergência. Você nunca passou por essa situação. Numa aula prática, ó, na autoescola, você nunca fez um tipo de frenagem de emergência. Numa aula para habilitados, você nunca fez uma frenagem de emergência. Talvez você tenha feito uma frenagem de emergência em alguma situação que você tenha passado, mas você não aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Então olha a sua mente, olha o seu pensamento como é que tá. Ele vai jogando pra você, nossa, mas se você passar por uma frenagem, se você tiver de parar em cima da hora, você não vai saber o que fazer, porque é uma coisa que você não aprendeu ainda. Então, se você não aprendeu, se você não teve ninguém pra te ensinar a fazer aquela frenagem de emergência naquela hora, naquela situação, você não vai conseguir fazer. E às vezes você vai passar anos da sua vida, sabe? Você vai passar uma vida inteira de motorista e nunca vai ter precisado ter feito uma frenagem de emergência, tá? Então, o que acontece? Esse medo de você não conseguir fazer as coisas, de achar que, eu vou chegar lá e eu não vou conseguir fazer porque é uma coisa que eu nunca fiz. Isso aí atrapalha muito e com certeza está fazendo você não conseguir dirigir sozinha. Está tornando isso muito mais difícil. Então, quando você se destrava desse pensamento de que eu não preciso sentir um medo tão grande a ponto de me impedir de dirigir de uma coisa que eu ainda não vivi praticando. Eu posso me preparar, eu posso tomar conhecimento, eu posso buscar informação, orientação, eu posso chegar o mais próximo possível, mas não necessariamente eu tenha que passar por aquela situação para dizer assim, agora você está preparada para dirigir, agora que você já viveu isso na prática, você vai conseguir repetir isso de novo. Então, muita coisa no dirigir funciona dessa forma. Você vive aqui, ó, no dia a dia, você praticando. E outra coisa, quando você passa por uma situação, por exemplo, você pode passar por uma situação, uma fechada no cruzamento, ou alguém avançou o sinal no cruzamento. Você pode passar por essa situação várias vezes, mas nunca vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser alguma coisa diferente, ou sempre você vai ter que ter uma reação um pouco diferente em cima daquela situação. Então são coisas que mesmo você não passando por todas elas, você se desprendendo dessa crença,
né? Essa maneira de acreditar que você tem que passar por tudo para estar pronta, você vai conseguir, através da sua preparação que você teve, reagir da melhor forma. Então, esses 3 pontos são fundamentais, são pontos essenciais que atrapalham e que fazem cada dia mais ficar mais difícil ainda de você conseguir dirigir. Então, libere disso, sabe? Destrave disso, desses pensamentos de acreditar que isso é a verdade a mais absoluta, que você tem que seguir à risca isso, porque isso está atrapalhando você. Então se liberta disso, destrava desse pensamento, se prepara e mãos à obra. Vamos se aproximar do carro, vamos traçar metas curtas, vamos começar por trajetos perto de casa, mas vamos começar a fazer, porque é isso, praticando, de fato, é que você vai conseguir ganhar mais habilidade, mais experiência e mais segurança dirigindo. Gente, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Deixa as dúvidas aí nos comentários e ó, beijo da Isa.